nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Café com as Amigas. Eu, pastora Érica Neves, com um convidado muito especial. Estou muito feliz em poder te receber aqui, doutor Levi, que vai trazer aí muito conteúdo para a nossa comunidade hoje. E nossas duas entrevistadas, quero que elas se apresentem para vocês. Eu sou a Suelen de Lima, faço parte do grupo Café com as Amigas e eu quero te agradecer, pastora, pelo convite mais uma vez de estar aqui. Eu sou a Lucélia Mendes, faço parte do grupo Café com as Amigas. Também quero agradecer por essa oportunidade. Isso aí. E o doutor Levi, eu quero que ele se apresente um pouco também para vocês, aí, antes da gente começar. Bom, vou me apresentar, doutor Levi. Eu trabalho com 3 áreas da mente humana. Né? Tenho a minha prática aqui na cidade de Auburn. Eu trabalho com a psicanálise, eu trabalho com aconselhamento atrelado ao aconselhamento cristão e também estou em formação do Mental Health no mestrado, né, que lida com essa parte mais clínica. E aí tem outras coisas que também a gente faz. A gente trabalha com estética, a gente dá aula de teologia. Uau. Eu sou piloto comercial também, depois eu posso contar um pouquinho essa história. Então a gente tem um leque de coisa aí que a gente pode agregar, né? Muitas funções, doutor Levi. E habilidades totalmente diferentes uma da outra. Exatamente. Um cérebro muito bem desenvolvido. Muitas habilidades, Vai que de um bom. ponto ao outro, né? Legal. Então, doutor Levi, como nasceu o seu interesse pela psicanálise e pelo aconselhamento cristão? Fala pra gente. Bom, vamos começar do começo, né? Isso. Primeiramente, eu vim de escola militar, né? Desde os 12 anos, papai me mandou para estudar. E meu sonho era ser piloto. Meu sonho eu queria ir para a AFA, Academia da Força Aérea. Então eu estudei, depois ia para a EPICAR, né? Que é uma escola preparatória. Então o sonho sempre foi aviação. Aí com a minha conversão, né? Em 97, eu acabei vindo para os Estados Unidos para estudar teologia. E nesse caminho a gente vai se perdendo para cá, vai à esquerda, para lá. Você sabe como é que a América é agitado, né? Não é aquele sonho que a gente tem, vai chegar e vai dar tudo certo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se empenhar, aprender o inglês. Chega aqui, né? a profissão é imigrante. O É que você faz? imigrante, Não, eu sou imigrante, eu faço tudo. Isso. Eu, como bom gaúcho, trabalhei numa churrascaria lá em New Jersey, em Hackensack. Legal. Né? Trabalhei como cortador de carne, cortava picanha, depois passei a ser garçom. E aí, vindo para Boston, né, eu tive lá em 2000, cheguei em 2000. 2001, com a queda das torres, eu vi elas caindo na minha frente. Né? Você estava lá? Eu estava lá do outro lado do rio, inclusive tive Uau. amigos que estavam lá, né, no restaurante, que trabalhavam lá. E naquela segunda-feira eu estava lá de folga no restaurante e aconteceu todo aquele ultraje. Né? Eu achei que era um acidente pequeno, eu estava do outro lado do rio, morava em Fort Lee naquela época. E aí quando caiu a primeira que eu fui dar conta de realmente o que estava acontecendo. Aí caiu a segunda. Aí começou a vir jatos, aí começou a entrar o exército ali, na parte que a gente estava ali, o esquadrão de bomba, então foi um caos lá. Sim. Dali eu vim para Boston, né, que saiu um pouquinho do caos, o restaurante fechou, tudo fechou naquela época. Então tinha amigos aqui que me acolheram, acabei casando aqui também, e aí eu fui para aviação. Quando eu fui para North Shore, estava fazendo ciências da aviação, e eu sempre estudei aconselhamento, eu vim trabalhando dentro de igreja, né, sempre fazia já essa parte com escola e tudo. Então já vinha estudando, né, fazendo bacharel pela FCU, já vinha, né, para poder auxiliar. Mas a aviação é o que estava no meu coração. E aí aconteceu algo depois que eu peguei minha carteira comercial, que não é fácil, né, são 250 horas e são exercícios que a gente faz lá para poder ser piloto comercial, que é diferente do privado, é um processo longo e é toda uma responsabilidade de você estar ali agora, né, levando passageiros. É toda uma técnica diferente. Você atua nisso? Não, é como hobby agora. Agora eu tenho um aviãozinho, eu vou lá, vou pra Cape, como um churrasquinho e volto. Fica mais de hobby mesmo, tá? Gente, não sou milionário não, tá? Aviação nos Estados Unidos... Calma, gente, vocês ficam nervosos um pouquinho. A aviação nos Estados Unidos, gente, ela não é elitizada. A aviação, ela é muito acessível. Você compra um avião com o preço de um carro que você compra. Ou você aluga ele ali, depois você tira a tua licença, você pode, né, paga por hora e consegue fazer um voo muito tranquilo, muito diferente do Brasil. Consegue viver esse hobby com esses brinquedinhos. E exatamente o que aconteceu. Quando eu peguei a carteira comercial, que eu fui para começar a operar, né, e fazer dinheiro, né, trabalhar mesmo. Eu estava indo para trabalhar para uma companhia chinesa, que a própria faculdade te encaminha para empregos, né? E é até engraçado, gente, algo, né? Que tem um jornal que eles mandaram para a faculdade
oferecendo para China Airlines, oferecendo apartamento, emprego, inclusive esposa. Né? Já vi um pacote. É pacote completo. Né? Já sai casado lá na China, né? Umas coisas que acontecem, né? Que a gente pega. E aí, eu lembro direitinho, eu fui um dia orar, logo da minha formação, e veio uma voz. E ela falou assim, vamos fazer o que eu te mandei fazer, não o que eu te permiti? Disse, what? Aí é minha questão de fé, né? Minha questão de fé em Deus, eu vi claramente Deus falando, vamos fazer o que eu te mandei fazer e não o que eu permiti. E assim, poxa vida, eu gastei uma grana agora em faculdade, horas de voo. E eu chegar agora, que eu vou mexer com aconselhamento. E é um sonho que você tinha lá desde criança. Exatamente. E agora mudar, mas foi muito claro, foi muito claro. A gente não tem A voz de como... Deus é inexplicável. É inexplicável e ela é inconfundível. Então, tanto que aí eu tive que ter uma conversa, né, entender que agora eu teria um trabalho e eu montar agora um consultório do zero. E foi uma coisa que Deus falou, olha, eu vou trazer as pessoas para você. Sim. Então, eu pedi um sonho, Deus revelou um sonho, mostrou naquele sonho, vou falar rapidamente aqui para a gente, né, atalhar um pouquinho, mas deu um sonho que eu estava voando um 747-800, eu era o comandante, e tinha toda uma tripulação, um engenheiro, copiloto, e eu conversando no telefone, celular com a minha mãe. Ô mãe, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí veio uma condição meteorológica, eu disse, mãe, eu tenho que desligar. E no que eu fui desligar, disse, não, fica um pouquinho. Eu aterrissei o avião naquelas condições. Não entendia nada. Eu pedi interpretação de sonho, eu creio nisso também. Sim, Trabalho com interpretação de sonhos na minha prática. Ótimo. Saber disso. E aí vem um download. Né? Tava tomando banho, lavando meu cabelo, né? Vem aquela explicação que ele download e eu entendi o sonho. Deus falou para mim que ele permitiria eu continuar na aviação. E eu ia ser um topo de carreira, que é onde que eu estava com um piloto internacional, voando um 747-800 com aquela tripulação. Então, eu ia estar no topo da carreira. Só que eu ia estar ocioso. Mas ele ia permitir, ia deixar. Então, vontade permissiva e vontade soberana. E eu descia do avião e ali eu encontrava... eu ia numa pizzaria e eu vi que eu estava sem camisa. E tinha um casal que representa... pessoas de Deus para mim, eu fiquei com vergonha em sair. E o que eu entendi disso? Que metade da minha vida dos projetos não ia ser realizado, porque eu ia escolher algo permissível e que Deus deixou. Mas também, o fato de eu estar sem camisa representava também uma vida pecaminosa. Aí eu estou falando pela minha experiência, algo que ele falou comigo muito forte. Os meus colegas da aviação, não posso falar nomes, claro, mas no primeiro ano eles traíram a esposa pelo menos 3 vezes. Então, um ambiente de fase. Tá? A aeromoça e o piloto lá no aeroporto, lá no fundo. E aí, vamos terminar o nosso drink aonde? Que foi que ele me relatou. Sim. Né? E fato que também, como piloto iniciante, ele tinha 3 dias de folga durante o mês. Então, a base dele era Texas, ele tinha um dia voando para casa, ficava um dia em casa e outro dia já voltava. Então, é uma vida assim, para quem tem esposa, família. Não era fácil. Então, eu entendi aquilo. No primeiro mês que eu abri o consultório, eu consegui pagar todas as contas e sobrou $100. Uau. E eu não tinha pacientes, hein? Não estou falando que No eu estava primeiro numa mês. carta de pacientes. Uhum. Então, ele mostrou, ele começou a vir as pessoas, gente, no início de carreira, eu trabalhei até 1, 2 horas da manhã, atendendo gente, não parava de vir gente. Né? Pessoas que vinham assim... incrível. Hoje a gente pega uma experiênciazinha, né? É outro momento da vida. E aí foi consumado toda essa ideia da qual eu já vinha aconselhando. Sim. Quando, em 97, no Brasil, eu lembro que eu trabalhava com adolescentes, jovens vinham pedir conselho. E eu não sabia mal o que estava fazendo, só pela base bíblica mesmo, eles vinham pedir conselho. Então era algo, um dom que eu tinha e não sabia. Porque a ideia era a gente, às vezes, pegar o que é difícil, não o que está fácil para a gente, o que vem... Né, por essência. Então eu entendi ali que foi, né, começou a minha história com aconselhamento no ano de 2012. Dá falar ano aqui? Não revela. Traz credibilidade, porém isso. Revela e aí nasceu isso, né, com o aconselhamento cristão primeiramente, e depois vem a paixão pela psicanálise, que é uma arte, a técnica da escuta. Sim. É uma linguagem médica que vem de Freud. Freud foi um psiquiatra que criou as primeiras bases psíquicas. Né? Então, quando eu entrei na psicanálise, nossa, estou apaixonado. Não tem como sair.
Né? Claro que são duas técnicas diferentes, o aconselhamento cristão, o aconselhamento ele tem uma abordagem, a psicanálise ela tem uma outra abordagem, né, diferente, mas tantos uma como a outra também E são por eficazes. falar nisso, assim, em que momento que você entendeu que esse seu chamado, né, para a saúde mental tinha que estar vinculada a esse lado cristão? Muito simples, tá? Primeiramente, a gente entende, eu trabalho com a trigotomia, entendendo que você vai trabalhar com a psicologia, principalmente no Brasil, você vai trabalhar o dualismo. Então, é corpo e mente. Sim. Eu trabalho com corpo, mente ou alma, ou psique, que é a mesma coisa, e espiritual, o pneuma. Entendendo que são 3 corpos diferentes que nós temos. Tá? E todos Inclusive, eles o têm Café essa com as função. Amigas, né, pastora? Trabalha esses 3 lados. É mesmo, olha aí. Então, estou em casa, né? Sim. Entender que nossa alma ela tem 4 faculdades e 5 instintos. O nosso corpo espiritual tem as suas 4 faculdades, né? Que é fé, o corpo espiritual, a conexão com o Espírito Santo ou com, né, o mundo, Satanás, né? E as 6 consciências, né? Que nos acusam ou nos aprovam, né? Então tem todo... Claro que eu peguei um pouquinho do estudo, né, da antropologia cristã, não baseada na antropologia secular, mas a antropologia cristã que vem essa área de trigotomia, entender que nós temos, né? Então, A psicologia em si não trabalha com a trigotomia? Não. Não? Olha só, mas vai depender onde que você está. No Brasil é um big no-no. O Brasil é não. Você não pode self-announce, você não pode dizer que você é psicólogo cristão. Aqui você pode, inclusive a Ana Gordon, a aula introdutória de aconselhamento, da psicoterapia, você pode se definir como que se você vai se declarar psicólogo cristão, ou enfim, ou não cristão. Inclusive aqui, no nosso estado... Agora ela dá essa preferência para o estudante? Isso, você vai escolher na tua prática. Okay. Eles te ensinam, né, que você pode se anunciar assim, você vai escolher o que você quer fazer. Se você quer trabalhar só no âmbito da psique, na parte comportamental, traumato comportamental, os transtornos, toda essa parte, ou se também você vai atrelar isso. Inclusive, tá, as seguradoras querem que você, né, precisam de pessoas que entendam essa parte cristã. Só que entenda uma coisa, é uma parte muito séria, não é assim, a ideia é que você vai trabalhar com aconselhamento cristão na situação que você vai mandar a pessoa ajoelhar e ler Bíblia e fazer um monte de coisa. Não é nesse intuito. Ela é entender a cultura do meu paciente. O meu paciente vem de uma cultura que ele não tem religião e não tem fé, tá tudo bem. Agora, quando ele vem de um sistema cristão, né, vamos pegar aqui, então eu entendo a linguagem. Olha, eu estava orando e Deus falou comigo, como eu falei para um sonho de vocês aqui, né, que aconteceu. Então, eu estou entendendo que meu paciente não tem esquizofrenia. Não vai ignorar. Né? Ele tem a fé, ele ora, ele fala com Deus, escuta, então eu entendo que ele está, né, esses arranjos que ele tem. Então, quando você fala de aconselhamento cristão, principalmente quando você tem um ambiente clínico, é essa ideia de entender que meu paciente vem de um credo, ele tem essa profissão de fé, ele tem todo esse conhecimento, vai na igreja, tem profecia, tem sonho, tem um monte de coisa, né? Então a gente entende essa cultura dele, a gente vai alinhar. Tanto que na ficha da anamnese, eu pergunto para o paciente, você quer também aconselhamento cristão ou você quer só o psicológico, só a psicoterapia, ou só uma abordagem da psicanálise? Tem muitos cristãos que vêm e não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, não querem saber de Bíblia. Não quero saber. Eu vim aqui porque eu quero tratar a minha parte comportamental. Esses impulsos que eu tenho, que eu não consigo entender esses arranjos psíquicos. E tem gente que, às vezes, não é de igreja e quer saber de Deus e está aberto para aquilo. Então, não existe um conflito entre a psicologia, o cristianismo? Nesse caso, assim, quando você atende as pessoas, não tem essa resistência, principalmente pessoas dentro da igreja? Olha só, existe sim, tá? Se você vai pegar as escolas, a psicanálise ela não vai abordar o cristianismo, vai pelo menos contra. Tá? Inclusive, né, uma briga que tem que, para alguns cristãos, eu não sou, por ser psicanalista, eu não sou conselheiro cristão ou pastoral, sou pastor também. Para a psicanálise, eu não sou psicanalista, né? Eu sou conselheiro cristão, sou pastor, que confunde tudo. Então, essa briga eu deixei para eles. Não me importa, o importante é o meu paciente. Sim. Qual foi o intuito de fazer tanta faculdade, tanto estudo? Primeiro que eu gosto de estudar, é algo que Deus deu para mim,
Gosto de sabedoria. Isso é bom. Tá? E porque eu posso trazer abordagens diferentes de como tratar meu paciente. Se o aconselhamento, se a pessoa vem de aconselhamento e pessoas, um pai autoritário, uma situação que sempre estão mandando ele, eu posso usar outra abordagem, por exemplo, da psicanálise, que é uma técnica de escuta, né? Alívio e associação de ideias, deixar o paciente falar e você pontuar, é onde que ele vai ficar mais à vontade. Então, a ideia disso é você poder, a minha, né? De não ser somente o mental health, ou somente o aconselhamento cristão, somente a psicanálise, é de poder melhor acolher meu paciente. Então, essa é a ideia. Então, não há... no Brasil há conflito, para alguns há conflito, né? Para mim não há conflito. Né? Então, mas, por geral, pastor, sim, as isso pessoas é muito não... interessante. Né? Existe esse tabu, sim. Né? Ele é muito real, não é a minha causa, eu não mexo mais com essa briga, né? Mas existe o tabu de ser conselheiro cristão e conselheiro ou psicoterapeuta, né? Só psicanálise. Por causa desse dualismo, a situação ela vai misturar, né? E também que queimou muito, né? As pessoas queimaram, às vezes, né? De fazer algumas coisas erradas em prática, né? E qual que são os desafios emocionais que você vê nas pessoas que estão dentro da igreja? Olha, principalmente o porquê, desde 97 que eu converti, que eu fui para o seminário lá no Brasil, eu sempre, né, por vir de uma linha militar, uma coisa que eu pedi para Deus quando eu converti, eu quero servir na tua linha de frente, quero ser guerreiro. Né? E assim ele fez para mim, né? E eu sirvo na linha de frente, que eu sempre trabalhei com demonologia. Sempre trabalhei com libertação, pessoas vinham de madrugada me procurar, pessoas babando, pessoas falando, né? Demônios de tudo que você possa imaginar. Sim. A gente lida. Né? Inclusive, se quiser andar um pouquinho comigo no consultório, às vezes você vai ver. Manifestações. Nós vamos trazer você para o Café com as Amigas. Manifestações terríveis. O demônio continua trabalhando, só que hoje ele trabalha de um jeito diferente. Antigamente saía rodando que nem uma cobra no chão, e, né? Coisa horrível, boca aberta e falando aquela voz. Continua acontecendo, né? Principalmente para quem está exposto a isso. Mas hoje ele está incutido nos transtornos mentais, na parte comportamental também. Ele mudou um pouquinho a estática. Então eu vim sempre dessa linha da parte de demologia, da parte cristã, da parte de igreja mesmo. E aí um dia eu notei, se eu posso contar a história rapidinho. Claro, por favor. Nós estávamos nessa igreja, uma igreja pequenininha que eu servia anos atrás, 2002, e tinha essa senhora que estava toda a igreja pequenininha, eu estou falando de umas 50 pessoas com a mão na cabeça dela, sai demônio, sai, nem não saía, ela ria para nós e ria. E eu olhava aquilo, gente, não tem sentido aquilo ali. E aí vem uma irmã de oração, sabe aquelas irmãs de oração do cocão, aqueles, né? Sim, Cocão, é poderosa. e eu vi que ela botou Cadela o de cocão fogo. e ela veio com a moça, agora essa mulher vai pro chão e vai estremecer, né? E ela foi, sai, em nome de Jesus. E a mulher dava risada. Ali me deu um despertar. Ali eu disse, gente, tem alguma coisa, mas como que Deus não é poderoso para fazer isso? Porque a gente sabe que não é nossa performance. Não. Tá? É o nome de Jesus que conta. Você pode estar em qualquer condições, mas falou no Jesus, ele tem que sair. E não aconteceu dessa maneira. Aí eu vim despertar. Gente, eu preciso estudar mais isso. E aí uma igreja me chamou, que tinha uma moça que estava conversando com mortos, e vendo vultos, e vendo zumbi, aquela coisa toda, me chamaram para ajudar essa moça. Quando eu chego lá, eu já faço uma oração, já tiro tudo que tem que tirar, e a pessoa está limpinha, sem demônio lá, né? Quando eu cheguei, ela já estava tirada no chão. E eu disse, opa, isso aqui está errado, né? Quando eu vi a moça que eu sentei, ela está assim, né? Aconteceu que na igreja, ela saiu correndo da igreja, foi para um corredor, e a moça que me chamou saiu correndo atrás dela, e ela sentadinha no chão, assim, a menina, e a moça, o que foi que houve? Por que você correu? Ela pegou pelo pescoço, a moça, assim, e disse assim, você não é poderosa para me tirar daqui. Meu Deus. E eu assim, ô moça, não tem mais demônio aí, é só você, não acabou? E ela olhou assim, tá. E eu fiquei, que negócio, né? E aí começou o meu despertar por estudar e entender o que é, que a gente vai falar Separar. de discernimento, né? Porque, entenda uma coisa, Demônio, a Bíblia fala bem claro em Efésios 4:12 que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela é apta, né, para discernir, para separar o corpo, olha só, o espírito da alma. Claro, ela está fazendo outra analogia da medula e o osso. Ou seja, é quase um raio laser. Olha que linda que a Bíblia aqui é, né? A analogia, naquela época, ele falando desse corte, né? Claro, dois gumes, a gente vai falar interpretação e aplicação, que é a palavra, e ela separa e divide. Por quê?
Porque que é onde que eu quero chegar com você. Se você já leu aquele livro O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee, ele vai ver que a alma imita as coisas de Deus, as coisas espirituais. Né? Então, da mesma forma, dentro de igreja, coisas que são espirituais e coisas que são da alma, as pessoas não estão discernindo, não estão separando. E a alma, ela está muito colada, tanto que tem gente que não sabe separar alma de espírito. Qual é que é a diferença de um para o outro? Você não sabe qual é a diferença de um cérebro e da mente humana. Sim. Há uma confusão. O cérebro como um órgão da mente humana com as suas faculdades e da nosso corpo espiritual. Não sabe discernir. Está tudo bem. A gente está aqui para dar informação, né? Então, nasceu essa ideia de estudar para poder separar isso aqui. Porque na minha época, e tá certo, as igrejas elas têm que fazer algo espiritual mesmo, tem que ensinar a Bíblia e teologia. Sim. E tá certo. Só que também a Bíblia, ela fala muito mais de almas, da psique, de ganhar almas, do que o próprio sistema espiritual. E a gente anulou isso. Eu vim de Assembleia de Deus, o negócio era faca na bota, era demônio, Deus e teologia, e tá tudo bem. Só que nós deixamos para o secular a parte da psique. E ela vem da Bíblia, ela não vem de fora. Isso. Entende? Tanto que tudo que eu tenho acompanhado de neurociência hoje, tudo está na Bíblia, não, nada foge da Bíblia, tudo está lá. Né? Hoje descobriu no ano 2000, a neurociência vem agora como sendo dono da mente humana, né? Porque eu me lembro quando eu estava fazendo aconselhamento e psicologia, uma hora você é psicanalista, você tem que ser psicólogo. Outra hora você é psicólogo, você tem que agora ser neurocientista, né? Enfim, você nunca é o suficiente, né? Mas vem a neurociência dizer para nós que a criança pode traumatizar no útero da mamãe. Já ouviram falar desse assunto? Sim. Muito. A criança traumatiza. Eu tenho pacientes que choram, enfim, trato pacientes assim que vêm lá da situação traumática da parte da gestão. Quando a mamãe estava, né, com a criança. Mas a Bíblia já nos fala que João Batista, quando estava, né, encontra o menino Jesus na barriga de Maria, ele se comove, se alegra, se mexe de ter visto, né, o Salvador ali, já na barriga. Ou seja, só de sentir a nós já sabia disso há muito tempo. Já estava escrito. Já estava escrito na Bíblia. Nós já sabia que a criança tanto pode ficar feliz, só que entenda, claro, só para explicar para o pessoal, que o trauma no útero não é cognitivo. Não é que a criança está entendendo o que está acontecendo. Mas por isso que a gente tem que cuidar da gravidinha. Então, tudo que a mamãe está sentindo, assim como ela toma e come algo que depois a criança adulta lembra, mamãe, lembra esse cheiro aqui. Você estava na minha barriga quando a gente estava lá. Da mesma coisa a parte emocional. A criança sente, por exemplo, criança que já tá ansiosa. Por quê? Teve uma gestação ansiosa, teve problemas. Né? Eu teve essa paciente que ela chegou para mim, eu choro, eu não sei porque eu choro, qualquer coisa eu estou chorando. Então, ela está pregando, está fazendo, está caindo lágrimas e o marido, o pessoal fica com vergonha e brava com ela. Fizemos todo o histórico do paciente, não encontramos nenhum trauma, nada. Fomos lá para a parte uterina. Mamãe, quando ela estava na barriguinha da mãe dela, ela era a primeira netinha, a mãe perdeu a mãe dela, perdeu a vovó. Uau. Então ela chorou muito na gestação. Posso piorar o caso? 3 meses que ela nasceu, a mãe, que estava amamentando, perde o irmão. 2 lutos. Meu Deus. Então ela chora. Então ela tem hipersensibilidade. Então ela se adequou, ela continua chorando, né? Só que menos hoje, e agora se entende o porquê que ela tem essa facilidade. Tudo tem uma explicação. Tudo sempre tem uma explicação. Nada não vem do nada. Sempre tem uma causa e uma parte sintomática em tudo. Né? Faz sentido para você? Né? Muito. Essa ideia, né? Por isso que entender saúde mental dentro da igreja, essa parte cristã, né? E você sente que esse público cristão tem uma dificuldade de procurar esse tipo de ajuda profissional? Eu não encontro, olha, pelo contrário, tá? Vamos lá. O povo cristão é o que mais procura aconselhamento, principalmente as mulheres. Que legal. Tá? Eles são tanto o carro-chefe, tanto que, por exemplo, o meu carro-chefe é o aconselhamento cristão. Então, você vai chegar no meu consultório, está lá Christian Counseling. Né? Então, o Board of Mental Health, deixa sair, Christian Counseling, deixa sair fora daqui. Né? Porque eu faço pela pastoral. Porque são os que mais procuram. Né? Então, não há uma dificuldade. Claro que você vai encontrar o homem com dificuldade de pedir conselho. Né? Porque o homem é um governo, ele não quer ninguém dando pitaco no governo. Nenhum país gosta do outro presidente dando ideia ali, não é assim?
Então, o homem é o que mais tem dificuldade mesmo dentro de igreja. Mas o povo cristão é o que mais procura aconselhamento. Que bom. Né? Então, essa Que parte boa. interessante. Uhum. E quando ele precisa desse aconselhamento? Você consegue, claro, né, através do discernimento, você consegue saber identificar quando ele precisa realmente de um conselho pastoral ou clínico? Como é que funciona? Isso, vamos lá. O aconselhamento pastoral, o aconselhamento cristão, por si, você não pode dar diagnósticos. Você pode fazer um assessment, você pode dar um parecer, tá? Mas você nunca vai poder dar um diagnóstico. Então, quando vem para a parte da área do mental health, né, que não tem tradução em português, o mental health, né, mental health é nosso aqui, saúde mental, mas saúde mental no Brasil é outro curso, enfim, aqui é uma faculdade em relação a isso. Pelo jeito, muitas coisas são diferentes. Diferente. Demais. Aqui a psicologia é dividida em 8 áreas. Né? Então, você pode ser psicólogo, na sua essência, você pode escolher o marriage counselor, você pode escolher o mental health, que trabalha diretamente com atendimento, né? E o social worker e várias outras, né? Esses leques que ele tem, você pode escolher um desses. Um que eu escolhi é o mental health, que trabalha diretamente com o traumato comportamental, que é a minha especialização. Então, eu não vou fazer avaliação psicológica, eu não vou uma coisa com você, eu só atendo pessoas, só faço sessões tratando traumas. Né? Entendi. Essa parte. Né? Legal. E você, então, é especialista em aconselhamento matrimonial. E quais são os erros, assim, que você vê que os casais mais cometem, né? Que buscam você apresentando esse problema? Olha, primeiro, a gente é professor, então às vezes se dá uma resposta curta, a gente fica rodando aqui, né? Podemos pegar aqui todo casamento, quando eu estou trabalhando casais, eu pego os tripé. Por que o tripé? Deixa eu ver se tem uma folha aqui. O tripé, o que ele faz? A trindade, não vai dar, ele é 3, ele segura. Aqui, ó. Então, claro que são outros. Isso, tá aqui, ó. Muito obrigado, pastor. Isso aqui, ele mantém. Então, você vai pegar 3 partes necessárias para manter um casamento em pé e você vai ver ali os erros. Porque dentro de um casamento são 2 identidades, o homem e uma mulher, e um só corpo que os 2 criam, que é o matrimônio. Sim. Então tem que entender essa separação. Né? Eu não posso perder a minha identidade no casamento. Então um dos erros é perder a sua identidade no casamento. Tá? Principalmente a mulher, né? Muito rápida ela perde. Exato. Ou aquela situação que eu estou compensando o papel do outro. Eu estou praticando 80% para que o casamento ande e ele só está com uma carga de 20%. E aí a gente começa a exigir. E o outro, eu nunca te prometi isso, você sempre fez a minha parte. Principalmente a mulher que cria expectativa em relacionamentos mais do que o homem. Então, ela quer que fazer o negócio acontecer. Né? Então, você vai pegar as necessidades da mulher no casamento, são 3 tripé que ela exige, né, que é necessário, isso aqui até vem da psiquiatria, nem da psicologia, né, que ela vai exigir, né, a necessidade de ter o afeto atrelado ao coito, né? Ou ao sexo, né? Sim. Pode falar, né? Mas é o coito, Pode sexo. sim, Pode sim? Pode sim, Né? doutora. Falar mais bonitinho, né? São todos adultos. Todos adultos. É o afeto atrelado ao sexo. A mulher necessita, não é só que nem... Ela necessita estar conectada, né? Para ela ter o coito. E ela necessita também segurança no lar, a segurança no relacionamento, que a conta está paga, o aluguel está pago, tem merenda das crianças, toda essa necessidade de se sentir segura no matrimônio. Por exemplo, ela está lá num churrasquinho, lá no backyard, e chega alguém novo e pergunta, ei moça, como é que você está? E o marido olha aquela situação e vai pegar a cinturinha dela, ei, tudo bom, rapaz? Ela precisa sentir essa segurança que ela está sendo protegida. Isso é... né? E outra coisa que a mulher necessita no casamento, dentro de um casamento, de um relacionamento, é direcionamento, direção. Para onde você está me levando? Sim. Para onde que nós estamos indo? Esse assunto é bem Então, legal. Isso é. Então o rapaz está lá só olhando o joguinho e não faz nada no final de semana, elas ficam doidas, elas surtam. Né? Eu tenho, às vezes, vem de caminhão, mulher, para onde que você está me levando, rapaz? Né? Inclusive, se a gente vai para a Bíblia, quando Adão foi dado uma missão para Adão, né, que era cuidar do jardim e dar nome aos animais. Sim. Eva, ela entra no quê? Na missão, junto com ele, foi dado, Deus fala com ela, olha, você vai fazer a mesma coisa. Então, a mulher necessita ver uma missão no homem. Tanto que a submissão não é, senta aí, mulher, que eu estou te mandando. Submissão, vem a mulher entrar debaixo da missão na qual o homem foi mandado.
E ela sentir, né, que as necessidades dela estão sendo correspondidas, que o marido dela entendeu do que ela precisa e ele vai suprir isso, porque Sim. existem os machões, né, que Isso, acha e- que é tudo do jeito deles e eles quem sabe o que é o melhor. Isso, aí nós vamos ter que montar um histórico, porque daí você vai É. pegar lá o Mamas Boy também, você vai pegar lá da primeira infância Também. a constituição familiar de como ele enxerga o casamento, como que ela enxerga o casamento. Você vai pegar de 0 a 6 anos, toda a formação de crença, minha e sua, foi pega do pai e da mãe. E aí você vai dizer assim, eu não quero ter um casamento igual minha mãe teve, como meu pai, que era traição, briga e horrores. Você diz isso. Sim. E aí na adolescência você é uma linda namorada, romântica, ou ele é tudo bonitinho, sim ou não? Sim. Mas aí quando entra no matrimônio, o cérebro olha assim, aí eu tô falando do cérebro, nem da mente. O teu cérebro, ele olha assim, eu nunca dormi com alguém, que agora tem chulé, tem bafão, eu nunca participei de uma vida a dois. O que que eu Sim. tenho no meu centro, no meu baúzinho, no centro das memórias, Vai o que que eu lembrar. tenho aqui que eu possa me adequar agora a essa nova situação? E aí ele vai procurar onde? Na primeira experiência papai e mamãe. Como que os dois coabitavam, como que os dois viviam. Se o pai tinha vícios e batia na mãe, o boy entende que ele pode ter vícios e violentar a esposa. Se a mãe é aquela que manda no marido, e o boy vai entender que ele precisa de alguém que manda Sim. nele. E a girl a mesma coisa. Estou dando um exemplo bem chucro aqui para vocês entenderem Uhum. que essa bagagem aqui vai jogar lá pro casamento. E ela é inconsciente, não é um ato consciente. E aí nós temos que entender. Porque tá no Consciente. subconsciente, ele é um. Isso, ele nós faz. vamos, É o que ele nós tem vamos de falar referência, de né? consciente, pré-consciente e inconsciente. É a nossa Referências, formação, as referências. né, O que é a programação. pré-consciente? Eu não sei. Isso, pré-consciente, aí eu só quis complicar um pouquinho, que ela fala subconsciente, né? É porque a psicanálise vai falar pré-consciente. O subconsciente não está embaixo do consciente. O Freud falou que ele está atrás, ou do lado, ou junto. O que é um pré-consciente? Eu não estou com meu celular aqui, eu podia pegar. É igual a um computador. O consciente, o inconsciente está lá atrás. Você quer saber por que ele, como é que ele fez os codings de um software? Você não quer saber, você quer só usar o aplicativo, não é? Certo. Então está disponível ali. Né? O pré-consciente são todos aqueles apps que estão ali. Você clicou num, pum, consciente, que é o que você está usando agora para falar comigo. Certo. Aqui está o consciente, que você está acessando agora. Vamos mudar de app? Pum, puxa outro. Lá o pré-consciente que já está pronto. O inconsciente você não consegue acessar. Ele solta. Tanto que você vai entrar num setting terápico e a pessoa dizendo, não vou falar nada. Né? Inclusive, estava dando aula hoje Vou com os falar alunos. nada, mas vou ficar E emburrada, aí, praticar a lei do silêncio. quando começa a entrar na conversação, que a gente tem uma Greve. técnica, de repente a pessoa está falando o que ela não queria falar. A gente vai falar que, e aí já estou indo para a outra margem, eu estou nos casais ainda, não me perdi não, tá? Mas Por olha só, favor. o sistema traumático, gente, que a gente vai falar de nó psíquico ou nó neural, tá? Ele vai lá para o inconsciente. Né? Principalmente na primeira infância, quando acontece o trauma, que o teu cérebro vai botar um mecanismo de defesa chamado amnésia. Então ele protege aquela situação. Sim. Né? O que é um trauma? Posso explicar o que é um trauma? Por favor. Né? O trauma, ele nada mais é do que a introjeção emocional para a situação. Eu e você vamos bater de carro aqui de frente. Um mesmo acidente. Tá? Amanhã você aluga um carro e sai dirigindo e eu nunca mais vou alugar porque agora tenho medo da morte. Eu introjetei fobia, medo. Medo de Sim. trânsito agora. Mesmo acidente, eu introjetei de uma maneira, você introjetou de outra. Cada um reage Para mim de uma aqui é só forma. um copo d'água cristalino bonitinho. Para você foi o dia que alguém fincou na tua cabeça. E agora você fica, meu Deus, tem que ser outro copo, tem que ser aquele ali. Isso é trauma. Ele é subjetivo. Tá? O que é trauma para mim, talvez não é trauma para você. E tem pessoas que têm dificuldade para entender o trauma Tem. das outras. Exatamente. Isso é uma coisa que eu respeito muito e eu tenho muito cuidado, assim. Para mim, isso aí é um assunto delicado, o trauma do outro. Exatamente. E o trauma, né, nada mais é do que uma causa, e aí tem a parte, né, da comportamental, que todo trauma vai trazer um comportamento. Né? Então, seja suas variações, né, por exemplo, eu trabalho muito que de cada 4 mulheres, 5 mulheres que eu atendo, 4 passaram por abusos sexuais. Então, esse sistema traumático, ele vai trazer comportamentos. Então, você vai ver uma menina promíscua, uma menina que está de boys em boys, né, que ela está com uma hipersensibilidade em relação sexual.
tem também a frigidez. Ela tá lá, não quer saber mais, e sexo é horrível. Enfim, já entrei em outra área. Gera consequências, parece. Várias São consequências e comportamentos, reações, né, de comportamentos. Voltando lá pro casamento, então teu cérebro ele vai fazer isso, ele vai fazer esses arranjos inconscientes. E aí agora eu casei com você, que não é minha mãe, mas minha mãe servia comidinha no prato pro papai. E agora eu tô aqui no United States of America, onde todo mundo trabalha por igual, e eu quero o meu pratinho servido igual a mamãe fazia em casa lá no interior de Minas, né? E não é assim, a mulher vai dizer, eu não sou tua mãe. Só que o boy quer casar com a mãe. Né? E a mãe e a esposa, às vezes, também, né? Põe o papel de pai pro marido que não é adequado, que não é certo, que vai da zebra. Né? Então, essa parte, né, dessas necessidades do casamento, que você perguntou, né, o que mais bate, a gente vai bater nesses tripés da mulher, certo, e as 3 tripés do homem também. São, né, completamente diferentes? São completamente diferentes. O do homem é sexo, sexo, sexo. Não, tô brincando. Tô brincando. O do homem já não é o afeto atrelado ao sexo. Ele é sexo porque é uma necessidade fisiológica. Ele tem um ciclo de 32 horas que ele precisa eliminar. Tá? Então, ele não precisa de afeto, não precisa de carinho. O homem faz de qualquer jeito. É uma necessidade fisiológica. Sim. O homem vai necessitar de validação e o homem vai necessitar de honra. Então, a validação, ele quer ouvir da esposa. Como você é forte, como você é um bom pai, como você é trabalhador. E aonde ele acaba escutando? Lá de fora. Né? No desgaste do relacionamento. Sim. Então, a gente vai em terapia, né, que nós estamos falando de matrimônio, bater nesses 3 tripés aqui e as necessidades do casamento também, que são outras exigências. E também nós vamos entender os maiores fatores que fazem um divórcio hoje em dia, que destrói casamentos. Que são 3 pilares, né? Os 3 primeiros são os que mais destroem. Você sabe qual é que é? Não. Fala pra gente, porque eu Quer acho... chutar, né? Não, eu deveria ter vindo com um bloquinho de anotações. Eu vou ter que assistir e anotar. O que eu ouço muito, doutor Levi, é a questão de traição. Aqui em pouco tempo que eu estou de América, o que eu mais ouço, assim, de casamentos, divórcios, tá tudo atrelado à traição. Inclusive, era até uma das minhas perguntas, assim, para saber por que a traição acontece. Além da traição e tudo, como reconstruir? Como é que conseguem reconstruir? É complicado. Depois de uma confiança, né? Quebra de confiança. Sim. Como reconstruir? Como restaurar? Como é que o senhor aconselha esses casais? Olha só. O principal vilão do casamento é a comunicação. É o que mais destrói casamentos hoje, é a falta de comunicação, não saber comunicar. Sim. Então, um casal, eles não sabem comunicar. Inclusive, eu estava dando aula hoje sobre isso, que 91% da nossa comunicação ela é não verbal. 57% do que nós estamos comunicando, você está lendo primeiro a minha linguagem corporal. Se eu tenho autoridade, se eu estou falando fraquinho, se eu estou com medo, né? Ou se eu estou com autoridade, realmente, não estou falando, ou estou sendo abusivo, né? Imperativo e tal. Então, você já está pegando. Depois, 37% a tonalidade de voz. Né? Você está pegando a autoridade. E aí que você vai entender, o cérebro vai pegar a minha mensagem. Sim. Então, o meu e o seu cérebro agora está lendo. Será que esse rapaz é um threat? Será que ele tem uma ameaça para nós aqui? Ele vai sair esfaqueando todo mundo? Então, o teu cérebro está nessa constante leitura. E aí, os 7% que realmente é a mensagem. Eu quero te dizer que eu fico ofendido, você me chateou naquele dia. Só que o cara já tá toda a linguagem dela, você me chateou aquele dia e tal, ele não vai escutar ou ela não vai escutar. Eu não vou te escutar, depende de como você falar comigo. Eu vou esperar, tá alterada agora, não vai ter um diálogo. Entende? Então a comunicação como sendo o pior, o principal vilão, depois vem o financeiro e aí a traição. E aí o adultério. Então ele tá em último. Tá em terceiro. Claro, são outros fatores também, mas esses 3 primeiros são os que mais destroem casamento, sendo a falta de comunicação ou, né, esse desgaste em comunicar e entender o outro, porque um está falando uma coisa, o outro está falando o outro. Um está falando um assunto tópico, o outro está falando algo relacional. Entende? Sim. Olha, eu vou levar minha esposa na sorveteria. Quando eu conheci ela 15 anos atrás, eu levava ela para tomar esse sorvete. E aí eu, como homem, né, cognitivo, racional, eu chego na sorveteria... Nossa, quando eu vim aqui era $1, agora tá R$6,50 o sorvete. Acabou o clima. Meu Deus, é assim, mas eu não tô valendo nem um sorvete pra você, tá falando reclamando preço. Não, eu tava falando de algo tópico, algo de economia. E ela já entrou no emocional. Eu não tô valendo nenhum sorvete. Então, se você pegar esse arranjo, é o que acontece em casais. Sim. Em relação a filhos,
principalmente de imigrantes, o que você encontra muito nesses adolescentes aqui nos Estados Unidos, assim, que você vê, poxa, isso aqui deveria ser tratado, deveria ser observado pelos pais com mais cuidado? Olha só, eu fiz essa especialização em adolescentes. Não queria fazer, eu queria lidar só com casais. Eles me colocaram a lidar com adolescentes. 150 adolescentes por 8 anos. Outro desafio. E foi a maior Foi chamado de Deus da também? minha vida. Foi empurrão de Deus, eu não queria fazer. Vai. E eu acabei apaixonando por essa área. Uau. Que legal. Foi o que mais me ensinou, inclusive, a lidar com adultos que levam comportamentos de adolescente. Lá, estudei puberdade, estudei todas as 3 fases da adolescência, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3 mundos diferentes. Tá? Sair da fantasia para a realidade, fase da socialização, que é a adolescência. Tá? Então, por que eu estou te falando isso? Porque quando você vai lidar com adolescente, você vai lidar com 2 pontos aqui com os nossos imigrantes, que o papai e mamãe deixou o filho ou filha no Brasil com vovô, vovó, tio e vem para cá. Tá? Isso aqui eu vou escrever um livro, tá? Escuta, vai vir um curso. Muito. Então, o que acontece? Aí, passou uma certa idade, meu filho está com 15 anos agora, isso aqui é corrente, tá? 15 aninhos de idade, eu ganhei documento, dinheiro, conseguimos trazer o nosso filho para a América. E aí você fica feliz que ele está aqui. Só que toda a raiz dele, social, emocional, familiar, cultural, tudo está aqui. E agora ele é inserido numa cultura que ele não fala a língua, não tem amigos, não conhece o pai e a mãe direito. Praticamente vai morar com desconhecido. Vai morar com desconhecido. Tá? E o que acontece que eu quero, se eu puder te dar esse bolo da cereja, que é importante, eu gosto de passar esse conhecimento. A criança começa acting out aqui. Começa a roubar, começa a brigar dentro de casa, bater. E aquela briga que há com o filho tá aqui, o que o pai faz? Eu tô te dando tênis, eu tô te dando tudo, eu te trouxe pra América, seu ingrato. O que o pai e a mãe falam para essa criança? Se você continuar assim, eu vou te mandar de volta. E exatamente o que ele estava procurando. Querendo ouvir. Porque a criança, entenda uma coisa, eu entendo, gente, que tiveram que vir e deixar os filhos para uma vida melhor. Eu entendo, eu não estou botando julgo nisso. Sim. Mas entenda que a criança vai introjetar rejeição e abandono. Pronto, period. Ela vai sentir rejeitada. Por que os pais podem estar aqui e eu não posso? E eu tive que ficar com o vovô e com a vovó. Isso quando não acontece abuso lá. Sexual, físico, tá? Psicológico lá com a criança. Já está se sentindo desprotegida. Então, quando ele vem para cá e ele começa a ter episódios, surtos psicóticos, seja o que for, ou acting out, que a gente vai falar, brigar e fazer, né, ter comportamentos desajustados. Roubar. A criança, entenda isso, a criança está buscando unconditional love do pai e da mãe. O amor incondicional da mãe. Então, quer dizer que se eu brigar e fizer uma coisa, né, uma arte que você vai me mandar de volta de novo, você vai me abandonar de novo, só que é inconsciente. Quando eu estou em clínica, eu explico isso para os pais, explico isso para a criança o que está fazendo. Gente, tá, nós temos a dificuldade de trabalhar com traumato comportamental, que a gente escuta cada história. Mas você vê uns pais e filhos chorando, abraçados, se entendendo agora, é a coisa mais... É lindo. Não tem preço, para mim não tem preço, é ouro em pó, enfim, não tem como você botar preço nesse tipo de situação. E o que você aconselharia para famílias que estão passando por isso? Você acha que essa criança, ela precisa, esse adolescente precisa começar a ser cuidado lá no Brasil por um profissional antes de vir? Porque vai chegar um momento que os pais vão querer, né? Até mesmo porque as pessoas entendem que o futuro melhor é aqui. Então, sim, pode já tratar lá, cuidar lá. Claro, sempre, saúde mental é sempre importante. E, principalmente, fazer a adaptação da criança aqui. Não só jogar e chegou e está tudo bem. Porque a lua de mel é os primeiros 2 meses. Agora, você vai pegar uma criança que vem com toda a cultura, não tem o inglês, ele vai ser bullying na escola porque é o da Brazilian Guy. Tá? Sim. Que ele não queira, gente, eu tô 25 anos aqui, I'm da Brazilian Guy. E essa idade é cruel. A gente vai ser sempre imigrante, tá tudo bem. O chileno no Brasil, o cara já é avô 50 anos do Brasil, ele continua sendo chileno. Assim? É o chileno, não é o brasileiro José, né, que tá lá. Não, é o chileno. Aqui é a mesma coisa. Então, imagina agora uma criança, um adolescente, sendo inserido num ambiente de high school que é comparado com o ambiente carcerário, psicologicamente. Meu Deus.
Imagina isso. Pesado. A high school, a escola que é comparada psicologicamente com o ambiente carcerário. Eu fui bullying e eu tenho que voltar todo dia para aquele ambiente onde que eu sou traumatizado. Eu acho isso tão curioso. Quantas pessoas falam da high school aqui? Eu tenho um enteado, né, que passou pelo high school aqui. Graças a Deus deu tudo certo, não deu problema. Mas eu ouvi tantos relatos, assim, de tantas mães. E parece que no Brasil eu não vi as coisas dessa forma. Mas aqui depende da cidade, é terrível. Tá? É terrível. Gente, nós entramos na parte da sexualidade, para te ver, começando nem em high school, questão de sexualidade. A média americana de introdução à pornografia aqui nos Estados Unidos são 10 anos de idade. Então, os pais que estão escutando teu filho... Mas os pais pegam o celular e entregam um mundo na mão do menino que não sabe lidar com isso. Na escola, no banheiro, acontece essas coisas. Mas a escola já ensina com 10 anos de idade. Então, na verdade, aí já não é mais nem só ausência emocional, também é física, né? Exatamente. O que isso impacta, assim, no futuro de um adolescente? Sobre essa ausência dos pais, principalmente aqui. Quando chegam aqui, as pessoas trabalham muito, elas não têm tempo, assim, para nada. Né? Aí tem a ausência tanto emocional quanto a física. Aí os pais começam a comprar, a entregar, dar jogos, dar isso, dar aquilo. Como é que lidar? Pois é, você descreveu exatamente a prática clínica que acontece aqui. Papai e mamãe trabalham muito, gente, tem que trabalhar mesmo, faz parte, ok, tudo bem. Mas que deve vir uma compensação. Compensação, da onde vai essa coisa. Então, a criança, gente, 5 a 10 minutos de atenção por dia você precisa com o teu filho adolescente. Não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso. Uau. Mas o olho no olho, como é que foi teu dia hoje? O que aconteceu lá? Eu interessado na tua vida. Eu pergunto para os pais, qual é a cor favorita do teu filho? Qual a comida favorita dele? O que ele gosta de fazer? Qual é o hobby dele? Não sabem responder. Estou falando de pais imigrantes, tá? Em geral, que nós estamos falando de brasileiros aqui. Então, o pai e a mãe trabalham, joga a criança ali no sistema, porque talvez a criação dele foi assim, de não ter nada de apoio e tal, mas essa geração é sensível e necessita de apoio psicológico. Muito. Ou seja, apoio psicológico, o apoio de conforto e acolhimento dos pais. Sim. Então, o fato de você somente... Quanto que custa isso que eu te falei? Você olhar para o teu filho e ter um tempo de 5 minutos com ele. Quanto que custa isso? Nada. Agora, um iPad custa dinheiro. Sim. O filho que vai para as drogas hoje, que me ligaram que o filho foi preso agora, que foi preso por causa de uso de droga, estava roubando coisa para comprar droga. Quanto que custa isso? E a vergonha? Eles não pegam leve, não. Pega leve. Por essa questão de idade. Mas eu vejo também que falta um pouco de jeito dos pais, porque eu sei, porque eu tenho enteado todo dia, chego em casa, e aí, como que foi a aula hoje? Foi boa. A resposta é sempre a mesma, mas daí eu lembro, foi boa, mas e a prova que você fez? Como que foi? E hoje teve a matéria tal, e aí, o que você comeu lá? O fulano foi? Então, você tem que extrair esse diálogo do adolescente. Sim. E eu vejo assim, foi boa. Foi bom. Pronto. E aí muitos não têm. E aí o pai parece que não tem essa conexão. Não tem essa conexão. Não tem essa interação com o filho. Agora você imagina a criança que cresceu lá no Brasil com os avós, você conversava ali por mensagem, por vídeo, chega aqui, vai ter que ter um esforço da sua parte. Tem que conhecer a criança. Reintegração. Nesse caso, tem que ser um acompanhamento com a família inteira. Tem que ser. Gente, assim, ó. Com a família inteira. 98%, para não falar 99% nem 100%, tá? Porque tem outros casos. Dos problemas que eu tenho com o adolescente vem dos pais. Ajeitando os pais, a criança entra em cura assim, ó. Quase não precisa sessão com eles. Quando o pai e a mãe decidem mudar e acolher a situação na qual está inserida a criança, eles mudando, a criança muda. Automático. É automático essa criança, primeiramente que ela entende agora que pode haver mudanças. Papai e mamãe que era rígido, agora mudaram e estão adequando, endereçando meu coração. Porque a maior parte das situações é que os pais não endereçam as emoções ou o que o filho está falando. Eu tenho o meu sistema de crença e tem que ser assim. Eu não estou escutando o que meu filho está falando. Porque eu não tenho tempo. Tá? Eu tive essa situação que o menino estava roubando. Eu cheguei, pai, quando é que você falou que seu filho soube roubar? Que roubar é errado? Ou ele sabe? Não, pai. Quando que você ensinou o teu filho que roubar é errado? Quando você tiver isso? Não, eu e a mãe dele trabalhamos o dia inteiro honestamente, ele sabe, ele vê isso, né? Acha que a pessoa tem que ter o senso. Pai, quando que você falou pro teu filho que roubar é errado? Quando vocês tiveram sentaram numa mesa e falaram isso é errado?
nunca tiveram uma situação. Conversa. E aí eu vou pegar a gente de igreja, tá? Porque a própria Bíblia diz, ensina, educa teu filho, lá em Deuteronômio 6,6, no teu jeito de sentar, andar, do jeito que você é, você já vai educando teu filho. Não existia um livro de pedagogia e tudo para ensinar. Era no comportamento do pai e da mãe, a criança, por observação, já aprendia. Entende? Não, e havia diálogos, imagina, era outro sistema. Hoje em dia, nem o diálogo, não há educação de nada de princípios. Inclusive, você tem carteira de reabilitação. O policial te pune por quê? Porque ele sabe que você passou por um teste, né, escrito, prático. Né? Então, se você passou o sinal vermelho, você sabe que vai tomar uma multa de, sei lá, $100, que seja. Porque você quebrou uma lei. Sim. Agora, a criança, o que acontece dentro de casa? Não é ensinado limites e regras e a criança vive a Deus dará. Aí, quando ela erra, daí sim, aí vem o chicote, aí vem aquele jeito. E nem pode bater, tá, gente? Bater é um crime. Aí quer punir a criança e dar a lição de moral. Mas moral baseada em quê? Então, quando você vai me perguntar sobre adolescentes, que eu entro nessa parte da Psych Education, entende? Quais são os limites na qual o teu filho vai ter que obedecer? Então, você passou da meia-noite, aí vai ser punido. Por quê? Mas quem falou que... O que acontece depois da meia-noite? Entende? O que acontece se deixar a porta do teu quarto trancada e você ficar lá assistindo bobagem? Vai tirar a porta do quarto, porque a porta é um privilégio, não é um direito. Entende? Mas o que acontece? É conversado, é explicado. Eles não têm maturidade ainda para lidar com essa liberdade. Entenda que adolescente é repetição, tem que ter direção, tá? O cérebro nosso aprende por repetição. E adolescente, até os 17 anos, você tem como mudar o sistema de crença dele. Tá? A partir dos 18 vem a rigidez cerebral, você não consegue mais inserir sistemas de crença nele. Não, mas é meu filho, eu consigo. Não consegue. Porque agora ele vai te ouvir, mas se ele quiser. Então, tá dentro de casa, você tem como moldar eles e educá-lo ainda. Caso contrário, você vai passar um surtinho com ele. A ambiência da família e os aconselhamentos diários, né, que vai fazer com que... Isso, uma boa conversa. E, gente... Mas o povo, eu tenho conversado com várias mulheres, elas não têm tempo para a família. Não tem tempo de mesa, não tem tempo de ouvir, de se ouvir ou até de falar. E é tão fácil criar esse tempo? Porque, igual, você vai ter que cozinhar todos os dias, né? Provavelmente. Você vai ter que fazer a janta. Cria um clima legal para que a família esteja unida na cozinha. Mas né? aí, para que seja um momento da família. Depende da situação. Se ela tem 3 empregos, 2, aí nós vamos conversar diferente. Mas caso contrário, a maioria das pessoas tem 3, 4 horas de celular hoje. É verdade. Eu vim com essa moça me atender, por favor, atende a meu filho, não sei o quê, que meu filho é autista, não sei o quê, e vieram lá pro consultório, atendi lá na emergência por minha criança. E aí eu falei com a mãe, olha, o que tá acontecendo? Não, ele não me olha no olho, não me cumprimenta, eu acho que meu filho é autista. Eu disse, tudo bem, então vamos fazer a avaliação, né? Entrou um menino no consultório, na época que tem a recepção, entrei, ô tio, como é que você tá? Ele chegou pra mim, tudo bem, como é que você tá, tio? Como é que o senhor tá? Eu, tá. Peraí. Ele me olhou no olho e ele me tocou. E ele vem educadinho falar comigo, oxe, então já quebrou tudo. Aí eu comecei a montar a história. Meu amigo, vamos lá. Conta pro tio como é que funciona assim. Resumindo aqui, né? Ele falando, tio, eu chego em casa, tá? Tem a menina que me dá comida, que eles moravam no quarto, né? Aí chega a mãe dessa menina, né, que mora junto com a gente, ela cuida da gente, faz janta e tudo lá, e a gente tem um tempo. A minha mãe chega, toma banho e vai assistir novela. E nem me olha. Então, o que acontece? Isso chama mecanismo de defesa do cérebro. Eu quero a atenção tanto da minha mãe, que todo dia ela não me dá, então agora eu vou anular ela para mim não sofrer. Então, o cérebro levanta isso para proteger meus sentimentos, meu afeto. Então, eu já nem olhava para a mãe, ignorava ela, porque sabia que não ia ter atenção, que ela ia tomar o banho. E sim, ela é mãe solteira, cansada, mas quando eu falei isso pra mãe, ela assim, que vergonha. Eu não acredito que é isso. Mãe, quanto que custa? Quanto custa? Eu sei que você tá cansada, mas o teu filho não pediu pra nascer. Não pediu, ele tá aqui, ele precisa agora desse cuidado. Né? A criança, pum, né?
a falta de atenção, falta de cuidado Falta de um com o outro. cuidado. Os pais imigrantes fazem esse trabalho longas horas, se dedicam a muitas outras coisas, mas pro filho, as pessoas de casa, os de casa, eles não se dedicam. Como diz o meu pastor, né? Prefere fazer o capeta time Exactly. e larga a família Porque lá. não é importante, vão fazer minhas demandas, meus desejos, entendeu? Sim. Agora um assunto aqui, né? Mudando um pouco. É a questão do luto. O que você acha, assim, um período normal passar... Não normal, né? O que normalmente é comum as pessoas passarem, em questão de tempo. E o que a pessoa pode fazer para sair desse estado de luto e voltar à vida ativa? Isso. E aí vão ter que ver que escola de luto que você está falando, tá? Então, eu sempre gosto de pegar várias escolas que ensinam, às vezes a mesma matéria, e aí nós temos que entender o que é o luto, né? De modo geral, o luto, posso falar de rapidinho, não? Sim. Pode. Tudo que você está falando aqui é necessário. Necessário. Por favor. Gente, o luto, o que é? O luto, nós vamos falar de 4 fases do luto, tá? Então, você vinha linear, cognição, tua vida, linha, tá? Aconteceu o luto, aconteceu algo, uma perda, tá? Então, nós vamos falar sempre sujeito-objeto, tá? Então, o sujeito, ele tem algo com aquele objeto, e com todo respeito, às vezes o objeto pode ser um ente querido. Sim. Então, o luto, ele vai depender da carga emocional que eu tenho para o objeto, seja ele um ente querido, né? Um divórcio, uma traição ou, né, um óbito. Né? Eu trabalho muita gente que perdeu o papai e a mãe no Brasil e não pode ir até lá. Então, a gente processa o luto na clínica, no consultório, esse luto. Então, tá uma carga emocional. Então, a gente vai falar como se vinha algo linear, de repente, é uma queda, começa a cair. Nessa queda que a gente vai falar de primeira fase do luto, ela vem com 4 sentimentos. O primeiro é o denial, ou o choque, né? Ou a negação, tristeza e raiva. Então, né, ele morreu. Não morreu. Ou pessoas ficam assim, ó, não tem reação. Choque ou negação. Não aconteceu. E aí depois você vai ver, começa a chorar, morreu, meu pai, meu Deus do céu, né, que triste. E aí começa a ficar com raiva, falando de Deus, por que Deus me mandou para a América? Aí começa a ficar com raiva. Então, essa primeira fase do luto, como sendo, né, a parte mais intensa, e depois desse buraco que a gente caiu, a gente começa a cair para uma coisa chamada aceitação, aceitar que aquilo aconteceu. Sim. E ela pode vir com 1 ou 2 sentimentos, de raiva ou de tristeza. Tá? Então a gente começa a aceitar que aconteceu, começa a adequar aquilo, e aí a gente vai para a terceira fase do luto, que daí já não tem tanta emoção, que chama reconstrução. Reconstruir a tua vida sem aquele objeto, sem aquela pessoa, sem aquele trabalho, sem aquele dinheiro que você perdeu. Tem gente que perde $100, chora. Tem gente que perde 10 mil, meu Deus, né? Não sei assim. Quer tirar a vida. Quer tirar a vida. Então, você reconstrói a tua vida sem aquele objeto. Tá? E aquela pessoa, por exemplo, que ela tem um pai, uma mãe, um ente querido que morreu lá no Brasil. Para ela passar por esse momento de reconstrução, a sua vida agora é ser sem aquela pessoa, sendo que, na verdade, a vida dela já estava sem ela. Isso. Porque às vezes você nem conversa, você não tá conversando às vezes nem com o próprio filho dentro de casa, você vai ter tempo para conversar com a mãe, com o pai por uma ligação. Exatamente. Aí eu fico observando essa pessoa que passa, então, por esse tempo, né, longo, extenso, e é igual gente, nós, assim, né, como cristão, o que a gente poderia falar, ajudar, motivar essa pessoa? Isso. É porque depende de cada ser. Vem a terceira fase, a quarta fase, que é da superação. Isso aqui é um luto. Okay? Inclusive, se é um divórcio onde a mulher apanhava do marido de violência doméstica, até a vida dela melhora depois. Estava aqui, vai para cá. Tá? Chega um momento em que passa todos esses estágios, só que aí, às vezes, a pessoa ela não consegue superar isso. Como a gente consegue? Qual que é o start que a gente consegue diferenciar entre o luto e a depressão? Isso. Vamos lá. Na primeira fase eu falei de tristeza, você tem que cuidar para que a tristeza não vire depressão e a raiva não vire rancor. Nessa primeira fase, tá? Tem gente que tem dificuldade de processar o luto. Se você assistir aquele programa chamado Hoarders ou Acumuladores, você vai ver que a maioria dos casos deles, que eles não conseguem mais botar um copo fora, tá lá com fezes de gato, bicho morto dentro de casa. Por quê? Porque eles perderam um ente querido e o dano foi tanto para eles que eles não conseguem mais processar o luto de uma folha que eles vão ter que botar no lixo.
E a gente vai falar, que é o que vocês querem ouvir, que é bacana, que a gente vai chamar de transtorno do luto a partir de 1 ano após a perda. Porque pela psicologia, a vida, né, o ciclo de vida ela é de 1 ano. Então você vai passar todas as datas, feriados, aniversários. Faz sentido. Então, se Faz você sentido. não processar em 1 ano, nós vamos falar de transtorno do luto. Inclusive, eu tive que atender essa viúva 3 anos depois, eu tive que ir na casa dela, porque estava escova de dente, estava as coisinhas como se a pessoa vivesse lá ainda. Então, nós tivemos que fazer um processo de ela, né, processar do desapego, né, para ela botar aquelas coisinhas fora, né, deixar umas coisinhas de memória dele que estava tudo bem. Né? Então, esse processo de luto tem que vir pela terapia. Tá? Ela vai ter que se adequar agora a entender que aquela pessoa não está mais ali. Tá? Você comentou, por exemplo, não tenho mais a vivência, a convivência com aquele ser humano, mas se é um pai e uma mãe, a carga emocional ela está aqui ainda. As memórias estão aqui ainda. Tanto que fala, lembra do vizinho lá da esquina? Ah, morreu. Você, morreu e você segue a tua vida trabalhando. Você não tem nada com ele, nenhuma conexão emocional. Mas quando fala de uma pessoa querida que, né, fez parte, você vai chorar, principalmente pai e mãe. Né? Então a gente processa aqui, né, em consultório, às vezes tem um objeto, alguma coisinha que a gente pega, olha, conta aquele objeto, e tem uma abordagem que eu uso para processar o luto aqui. Né? A gente faz todo um sistema com a pessoa para ela processar aqui. Então, ela Na forma prática, nós que não somos profissionais, nós somos uma amiga, nós somos uma cristã, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Olha, a primeira coisa que vai fazer é o acolhimento. Tá? Dar conselhos é a coisa que a pessoa não vai ouvir. A pessoa não quer saber de conselho. Quem está com depressão, ansiedade também. Não. E primeiro, eu vou entender que é depressão. Vamos lá. O que é depressão? Depressão é sintomas. Então, você vai ouvir uma pessoa tomando um alopático por 10, 20 anos. 10 anos que eu tomo um antidepressivo. Curou? Não curou. Então, a pessoa que é depressiva, para o público poder entender, depressão e ansiedade são sintomas. E eu não trato sintomas. Eu trato causas. Sim. Qual é a causa na qual te faz ficar depressivo? E as pessoas não vão nisso. Por isso que tem que ter terapia atrelada à medicação. Ali você vai encontrar, se eu posso falar cura, na verdade, né? Porque vai estar sempre uma vez aberto no cérebro, sempre está ali. Chama de neuropéfo, o caminho neural. Então a gente só não vai visitar a depressão, mas a depressão sendo como algo sintomático. Tá? Então, a pessoa deprime. Tá? Mas ela vai tomar um remédio para tirar os sintomas. Então ela estava tristinha, vai ficar mais feliz, vai conseguir comer. Entende? Mas qual é a causa? A causa foi a perda do pai e da mãe, que ela vem para os Estados Unidos e não conseguiu viver com eles lá e ela deprime agora. Né? Não consegue processar mais a vida, né? Porque ela ficou triste, deprimida, a vida não tem mais sentido para ela. Então aí a gente vai ter que achar essa causa, que é um processo de luto, entender que o pai e a mãe não fazem mais parte da vida. E uma coisa muito importante que eu queria deixar também para o nosso público aqui, que tempo não cura. Tempo jamais vai te curar. O tempo não exerce cura. O tempo vai nos ensinar, não, e vai nos curar. É o que mais nós ouvimos, né? Que o tempo cura. Mas achar a causa, sim, né? O que cura, exatamente, é o processo de você... Eu creio que Deus pode fazer um milagre e você ser curado de um dia para o outro, num segundo. Mas se ele não curar assim, você vai fazer a terapia. É um processo de cura, né? Do milagre e a cura. Aí a cura ela é processual. E quando você decide curar, aí o tempo vai te ajudar. Eu decido perdoar. Né? Eu decido fazer isso. Entendendo que, né, aí podemos falar de perdão também, entender que são coisas que são decisões. Eu não quero abandonar meu pai e minha mãe que faleceram. Né? Não quero, porque na cabeça da pessoa que está em grieving, ela deixar de pensar ou viver aquilo ali é abandonar a memória deles. E pelo contrário, o luto a gente vai fazer a pessoa tirar do cotidiano, porque ligava, conversava, né, e ainda a carga emocional está ali, e você vai colocar ela para as memórias, para um lugar bem tudo aquilo virar especial, só lembranças boas. Ficar só lembranças boas, exatamente. Mas é um processo até chegar lá. Né? É a mesma coisa a pessoa que perdeu o noivo. Estou com um caso lá, né? Nunca falando nomes, mas a pessoa estava com um casamento marcado, casamento pago, apartamento alugado para morar junto, e o rapazinho decidiu sair com a melhor amiga. E aí não tem mais casamento. E a menina tá lá, mas ele prometeu. Ele prometeu. E agora? Como é que faz com o apartamento? E a festa? Ela ainda está alimentando essas emoções. Tá? Então, como nós somos seres,
biológicos, entenda uma coisa, a vontade dá ódio do cara, sim que ela tem ódio do cara. Mas nós somos seres biológicos e a mente Sim. processar essas emoções agora é um processo que leva tempo de perdoar, de esquecer, entende? E tem um outro sabotador que é o nosso cérebro. E como O teu cérebro ele não quer fazer o grieving. O cara te traiu, aprontou pra ti, te roubou, e aí o que acontece? Você quer largar dele, tá com raiva, mas você tá, mas ele é tão bonzinho. Lembra aquela noite que nós ficamos juntos? Aí tem a questão teu social próprio cérebro também, te né? sabota porque ele não quer passar o sofrimento. Ele quer continuar Ele permanecendo. quer continuar, porque o cérebro não aceita perder. Ele quer te manter bem. O cérebro quer te manter vivo através da respiração, circulação e também te manter feliz. Que daí é onde que a Sim. gente entra nos addictions, nos vícios. Né? Que é o principal, o segundo, só. maior função do cérebro é te manter happy. Né? Que é onde que eu trabalho com sex addiction. E hoje tá tão Trabalho com- fácil, né, se viciar. Hoje é um segundo É você tá tanta viciado. coisa. Para sair do vício leva às vezes uma É. eternidade, né? Perder esse comportamento mal. Seu Mas- vício, às vezes, tá na palma da sua mão, Tá que é o ali, seu é celular. o celular. Hoje em dia a gente tem acesso mais fácil às coisas. Você imagina antigamente como que era para uma pessoa usar droga? Ela ia ter que sair da casa dela, passar o perigo de entrar às vezes numa comunidade, etc. Agora não. Tá é- tudo muito fácil. Entrega Ali. como se fosse balinha. Delivery. Exato. Tá ali, É tá por na isso casa. que as táticas mudaram. Né? Então, assim, Investidas. E a própria pornografia que está no celular agora. Antigamente você tinha que comprar revistinha, Playboy, né? Juntar Pegar a revistinha dinheiro. do tio, juntar o dinheiro. Não, agora está aqui. Internet. One Liberado. click away. Sim. Essa do addiction também pega muito forte, que é nada mais, nada menos do que um escapismo da realidade. Eu tô para perguntar para você, doutor Levi, o que que você não faz, né? Porque você já é doutor, especialista e também ainda Conselheiro. faz conselheiro, pastor, né? Trabalha com adolescentes e ainda trabalha na área social. Isso eu quero saber. Uau, uma pessoa tão corrida É, ainda tem esse trabalho Olha social. só, Conta pra gente eu trabalho um pouco nesse desse trabalho trabalho. voluntário, eu não posso falar muitas coisas, porque nessa especialização do sex addiction, eu fiz especializações em addictions, né? Droga, gambling, com cassino aumentou muito. E eu fiz uma bem específica, Olha. que é o sex addiction, que é a pessoa que é viciada no sexo, a pessoa que é viciada na pornografia, voyeurismo, masoquismo, sadomasoquismo e todo esse leque. Então eu fiz esse trabalho voluntário, que é para o human traffic. Então são boys e girls que estão saindo da prostituição. Então quando é da língua hispana, portuguesa, eles me chamam. E aí são casas, safety house que a gente vai chamar, porque não pode mostrar o endereço e tudo, Sim. né? Porque ali o human traffic, o pessoal do tráfico vai querer pegar eles de volta. Né? Então ali são situações horríveis, é um trabalho voluntário que eu faço, não cobro nada de ajuda, né? Mas ali, se você já ouviu algo horrível, ali você vai ouvir algo pior. Né? São boys and girls, por exemplo, o caso dessa menina, até para entender as pessoas às vezes que se prostituem, eu não estou falando desse pessoal que vem aqui só introduzir a prostituição por causa de dinheiro. Eu estou falando de uma pessoa que foi raptada, tá? Uma menina que foi estuprada por 8 homens 3 vezes, Meu Deus. tá? 3 vezes por 8 homens. Ou seja, a menina está namba, bem próximo. Ela não tem mais alma ali, tirou a vida dela. Isso é triste. E aí ela entra para prostituição, eles vendem ela, né? Tem que fazer lá, infelizmente. Drogada, claro. E aí, às vezes, quando ela não está mais útil, eles jogam na rua. E aí, às vezes, onde que acaba sobrando, graças a Deus. E você vê casos de mulheres que são restabelecidas? Sim. E é fantástico. Glória a Deus. E aí a igreja entra num papel fantástico. E eu vou te mostrar moças, claro que eu não vou falar, né? Mas você vai olhar para mulheres hoje que são mãe, esposas, que você nunca vai dizer que ela foi prostituta. Porque essa restauração, a metanoia que o Espírito Santo faz, parece que nunca houve. É um trabalho lindo que Deus faz. Inclusive o trabalho com homossexuais ou pessoas que fizeram a escolha homossexual. Aí eu estou protegido por lei falar escolha homossexual. Né? Que foram introduzidas ao sexo por violência por um homem, né? Um homem com um homem. E ela é introduzida dizendo agora, sexo para mim funciona só com o homem. Né? Então a gente faz a reabilitação, inclusive dentro de igrejas, né? Que há muitos abusos, inclusive dentro de igrejas, né? Que está muito incutido por pastores, membros, enfim, a gente tem que cuidar, gente de igreja, gente, cuidado. Na minha, pelo menos, apareceu no meu caminhar lá 2 pedófilos. A pessoa Dentro usa da da igreja. autoridade, Dentro da igreja. usa do poder Usa do poder. para fazer isso. Da fragilidade, né? A pessoa que Sim. busca uma igreja, ela tá querendo acolhimento, ela busca ali através da fé e muitas pessoas acabam aproveitando Mas isso, o né? pedófilo busca a igreja por
porque acha também um local onde tá vulnerável a ele. Vulnerável. Exato. É uma palavra. Entendeu? É vulnerável. Ele Porque tem ele acesso. tem acesso e achar que ele tá, todo mundo ali é bonzinho. E, na verdade, o perfil deles são perfil de pessoas que passam credibilidade para a comunidade. E ali tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo ali achando que Jesus está ali, Deus está ali. Porque se expõe, E né? ali Expõe deixa o emocional. as crianças ali. É fácil Daycare, identificar. a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho um caso, né, até de ajuda. Esse casal de velhinhos, de idosos, eles tinham esse daycare e eles pegam essas pessoas vulneráveis, uma mãe solteira, e ficam, não, é nossa netinha, a gente cuida, vai sair à noite, a gente fica com ela. Meu Deus. O caso que chegou pra mim, a menina, ela tava licking, sabe o que é licking? Lambendo a mesa de vidro, e ela virava os olhinhos pra trás e falava, delicious, que gostoso. Como se estivesse simulando um sexo oral. Uma menina de 6 anos. Então a mãe achou que era o namorado que estava fazendo uma coisa. Roda, roda, roda. Esse casal de idosos, ele mandava dinheiro e mais dinheiro, sacos de dinheiro pro Brasil. Eles alugaram a casa do lado e a casa do lado levava as crianças para fazer sexo com pedófilo, vendia as crianças. A tua filha do pessoal. Meu Deus. Então principalmente essa menina que vinha de mãe solteira, que ficava com o vovozinho e vovozinha à noite, eles levavam para pedófilo, eles treinaram a criança a essa prática. Foi pego, tá, já foram pro Brasil, sumiram antes. O filho tem que mas ficar tava lá, debaixo tem dos que olhos pegar. do pai e da mãe. Eu tinha 6 para 7 anos, isso aconteceu comigo. A governanta, ou aí no Brasil a gente fala empregada da Sim. casa, morava em outra cidade e ela me levou para passear na cidade dela e passar o final de semana lá, na casa dela. Ela falou comigo assim, você não vai dormir, você fica acordada para você ver o que eu faço com o meu namorado. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Foi exposta, né? Isso. Olha Entendeu? Então, assim, você vê o coração das pessoas, infelizmente. Não pode confiar. só. Então, nessa parte que aqui nós estamos falando, né, de questão da sexualidade, gente, de vício em sexo e human trafficking, é muito forte aqui. Está muito forte, cada vez está mais exposto, né, à erotização, principalmente das crianças, né? Sério? Sim. Uau, meu Deus. Dentro de igreja, vamos pegar Sim. o pessoal fazendo swing, o pessoal fazendo as maiores atrocidades que você possa imaginar, né? Meu Deus. Que a gente aí vem pra gente, a gente acaba tratando, né? E aí o pessoal vai dizer assim, não, mas doutor, você tem que ser moderninho. Não, não é. Você vai pegar, expor, por exemplo, esse casal que eu atendi, ela que veio pra terapia, porque estavam fazendo swings, inclusive encontraram pessoas de outra igreja numa casa aí, né? Então, se o pessoal vai escutar, ele vai saber, enfim. Mas não vai saber quem é o casal, Sim, mas tá citando estão a sabendo situação. que sabe que eles existem, tá? Essa moça foi introduzida, olha só, eu vou resumir o caso, tá? Ela foi introduzida pelo marido, convencida ao marido a fazer sexo em grupo. E rodou, Abriu portas pro inimigo. Rodou, que na verdade o homem tinha uma tendência homossexual e o desejo dele não era o swing, era ver a esposa ou outro homem tendo coito com aquela mulher. Meu Deus. Inclusive depois, devagarinho, ele foi se introduzindo a ter relação junto com a esposa. Outro caso, cara, eu gosto de ver minha esposa tendo relação com outro homem. Gente, isso é doentio. Não é de uma ordem normal, não é normal. Não, mas você tem que ser moderno com a sua... Não é normal. E aí você vai tratar Tem o uma paciente. explicação para isso. Ele relata isso, né? Que ele tem esse desejo, essa pulsão. E aí vem a esposa. E aí a gente conversa com a esposa. Não, o senhor tem que ser... O senhor não entendeu ainda as coisas, como funcionam. Isso é mesmo, moça? Tem certeza? E aí eu contei o histórico do marido dela. Por que ele fazia aquilo? Entende, gente? Comportamento, sintomas. Comportamento, causas. O porquê que eu estou comportamentando dessa maneira. Traumato Sim. comportamental. Tá? Tem uma causa na qual eu faço tal coisa. Ninguém sabe fazendo do nada assim. Esse rapaz, na infância dele, ele era vários irmãos e dormiam no mesmo quarto lá na roça. Então, os irmãos mais velhos tinham relação sexual, as irmãzinhas com os irmãos. E ele, pequenininho, Deus, que assistia absurdo. aquilo. Então, a primeira introdução dele sexual foi assistindo pessoas na qual ele tinha um afeto, tendo coito, tendo sexo. Quando ele entra no casamento, e andou um tempo, depois vem esse desejo, ó, tem que botar uma pimentinha no A casamento. pessoa vem doente. Vixe, que eles falam. Então, introduziu a mulher, inclusive ela escolheu uma pessoa lá,
E eu falei para ela, e ela com toda aquela rigidez, aquela armadura, não, o senhor tem que ser moderno, porque a gente é assim. E eu rodei, você falei, moça, é intrínseco na mulher ser mulher só de um único homem. Eu trabalho com prostitutas que têm relação com 12, 15 homens por dia, mas o coração dela entrega só para um namorado. O coração dela está aqui. Ó. Aqui não tem relacionamento. A mulher é para ser protegida. Ele o jardim e você... Ele o jardineiro e você o jardim. Teu marido jamais deveria ter deixado acontecer. Ele precisava ter te protegido. E aí você vai ver as lágrimas caindo. Aí você vê o que realmente está por detrás. Por isso que se ficar uma coisa para hoje, para vocês entenderem, é muito importante que quando se lidar com o ser humano, principalmente na parte comportamental, a ideia, tá, é saber o que está por detrás da cortina. O que está por detrás desse comportamento? Por que a pessoa se mostra irritadinha e tem toda essa situação? Entende? Então, se você tiver a compaixão, às vezes, de ir por o que está atrás ali, o que causou ela ser assim. Né? Isso é uma tática de terapia. Eu tenho pessoas que gritam, brigam comigo, né? Essa terapia não funciona, tal, né? Eu trabalhei com esse caso, ele foi marginal, ele foi assassino no Brasil, né? Terrorista mesmo, cara brabo mesmo, aqueles cara que você fica assim, eu fico assim, certeza que sou eu que vou ter que atender. Aqui. E ele berrava que nem uma criança, doutor, o que você está fazendo? Que tá? E berrava. Isso, meu amigo, pode brigar comigo. Fala. Briga comigo. Pode, fala para mim. A mãe dele estava na situação. Fala para mim o que está acontecendo. E ele gritava e berrava e tal. E queria me xingar. Graças a Deus não me bateu. Disse, para mim você pode xingar. I can take it. Por quê? Eu não estou vendo aquele homem, claro que dá um medo, né? Mas eu não estou vendo, porque eu montei o histórico dele, eu estou vendo um menino de 5 anos que foi separado do pai e da mãe. O pai veio a falecer, ele viu a morte do pai. A mãe saiu e abandonou o filho e deixou com a avó. E aí teve outros filhos. Aí por que eu fui abandonado? A mãe cuidou dos outros filhos, mas não cuidou de mim. Sim. E eu tive que viver essa vida aqui. Eu sempre a ovelha negra da família. Sempre o odiado, deixado de lado, sempre o problemático. Então, a terapia é isso, né? Sim. Entender? Ser humanos é isso, você vê o que está por detrás. Então, depois desses berros, eu ganhei um amigo ali. Ele me abraçava, por favor, meu Deus, não larga de mim. Entende? Você me entendeu. Ele conseguiu brigar sem ser julgado. Então, não é fácil terapia, a gente estuda, mas tem coisa boa e tem coisa boa. Então, para nós finalizarmos, doutor Levi, deixa para nós aí um conselho para as famílias que moram aqui nos Estados Unidos. Qual seria esse conselho assim, que o senhor daria para as famílias? Para as famílias, para as pessoas, tá? Primeira coisa, o órgão que a gente mais precisa é o que a gente menos cuida, que é o cérebro humano, a nossa saúde mental. O cérebro como órgão, um dia a gente pode falar sobre ele, né? A parte do biopsicossocial, o nosso cérebro vai precisar de água, nosso cérebro precisa de nutrição, o nosso cérebro precisa de sono, que a gente não está dormindo direito, a gente precisa de leitura, exercício, o cérebro precisa disso, a gente não cuida do nosso cérebro. Tá? Ele precisa de luz. 5 coisas necessárias para o nosso cérebro. Para as famílias é cuidar da saúde mental. A gente cuida do dinheiro, a gente cuida da aposentadoria, nós estamos falando de planos aqui de saúde, um monte de coisa, sim ou não? Sim. É fantástico, vir ter um ataque cardíaco, você está coberto. Vai ter um plano, né, um seguro de saúde, aí se dá uma zebra. Mas a saúde mental, parte comportamental, de dar uma atenção para ela. Gente, quebra esse tabu de terapeuta, coisa de terapia, o psicólogo é para doido, não é. As pessoas necessitam de conselhos. Inclusive, eu faço terapia. O psicanalista é exigido fazer, né, as terapias, ter um supervisor. Então, a gente... Sim. E olha só, vai pegar um terapeuta, tenha certeza que ele também está sendo tratado. Tá? Porque se você pegar um doente cuidando do doente, não vai dar certo. Não. Então, eu também recebo tratamento em dias que é terrível. Né? Então, eu tenho minha supervisão também, eu cuido de casos e tal. Mas a ideia é cuida da saúde mental, vai atrás, se está vendo comportamentos, se a tua criança está muito fechada no quarto, está sentindo que é depressão, ansiedade, vai curar o quanto antes, procurar um profissional. Sim. Né? Um profissional de saúde, um profissional sério, né, que vai poder acolher, né, a tua criança. Sim. Se eu não me engano, doutor, Augusto Cury, se eu não me engano, um psicanalista brasileiro, eu assisti um podcast dele, do Joel J., ele falou isso que o senhor falou agora.
Aí me encadeou aqui é o que eu ouvi dele no podcast. Se eu não me engano, sobrenome é Cury, se eu não me engano. É Augusto Cury. Augusto Cury mesmo, né? Psiquiatra, né? Psiquiatra, então. Ele disse isso. Ele falou assim que as pessoas cuidam de tudo e esquecem de cuidar da principal empresa, que é o eu. Uhum. E aí a gente quer cuidar da finança, quer cuidar da família e a gente esquece do nosso eu. Quando ele falha, a gente acabou. É isso que ele disse. Não tem volta. Você vai perder, por exemplo, eu tive, né, um caso na família que teve derrame, perdeu toda a cognição. Não lembrava nem das contas e nada. Mas aí não cuidou da alimentação, não fez exames, né, não fez um acompanhamento psicológico, porque Sim. ele vai tirar a necessário. hipertensão, a ansiedade, a mente acelerada, tudo você vai fazer através de conselho. Entende? Então, só que as pessoas, assim, eu sou fechado, não preciso de ninguém dando pitaco e meus pais fizeram assim, eu vou continuar fazendo assim, não preciso de Ou ninguém. então procura ajuda de um profissional, fica com esse profissional por anos, não tem evolução nenhuma, mas daí você vai ver o profissional tá fazendo carinho, tá passando a mão na dor da pessoa, ao invés de fazer ela por isso que sair eu trabalho daquele no lugar. private, eu trabalho privado, eu não trabalho para o sistema de saúde. Porque no sistema de saúde, e você tem que ir, se tem de graça, vai, anyways. Então, tem pacientes que vão lá, porque eles precisam de acompanhamento até para outras situações. Mas eles vêm para a parte privada, que é onde há um interesse maior. Não estou dizendo que eles são maus profissionais, jamais estou falando isso. Mas, às vezes, você é só um número, é 45 minutos e próximo. Sim. Às vezes nem falam nada, nem sabe entender o transcultural, de entender meu paciente brasileiro, hispano, africano, e dar um conselho, uma diretriz. Tem vezes, gente, que a gente é para falar nada, e tem vezes que a gente tem que falar tudo. Uma crise de traição que nós estávamos falando, a pessoa quer sair do estado, quer sumir daqui, não, você não vai sair daqui, não. Então eu vou dar um conselho para ele, vai vir pelo noutético, você não vai sair daqui. Quando nós processar todo o luto, o processo da traição, do adultério, aí você vai decidir quando estiver consciente. Fora da dor. Tá? Porque é emoção e razão no nosso cérebro. Quando a emoção está alterada, você tem que esperar ela baixar. Então, porque Boston vai ser o adultério. Então, toda vez que lembrar de Boston, vou lembrar do adultério. Não, você vai processar e se curar aqui, e aí depois você decide o que você quer fazer. Então, às vezes, no aconselhamento, você tem que ser incisivo. Ou, às vezes, você também tem que deixar a pessoa associar e deixar ela falar, porque ela não consegue falar em casa. Eu tenho um probleminha. Eu, às vezes, só de acolher, eu quero chacoalhar, vamos, sai desse lugar, reage, né? Mas é igual você falou, eu perguntei, né? O que a gente faz com uma pessoa que está em luto? Você falou assim, acolha. Então, é acolher e se o seu acolhimento, você está vendo que a pessoa não vai, né, ter esse progresso e que ela sozinha não vai conseguir, acho que o máximo de conselho que você pode dar é buscar um profissional. Porque daí a pessoa com os métodos certos, né, vai conseguir fazer. E como acha o Dr. Levi? Fala pra nós. Eita. Como que vai achar esse Dr. Levi? Eu tô ali em Uber, né? Tem minha prática ali, eu atendo online também, se necessário. A gente atende gente do Texas, Brasil, Flórida, enfim, de tudo que é lugar, da South Carolina, North Carolina. Então, mas a terapia presencial, ela tem maior valor, ela tem maior resultado. Porque o cérebro, isso é uma coisa pelo olho né, que é a janela da alma, que é o olho. Aqui tem uma coisa chamada resiliência. Então, eu falo, não faz isso ou faz aquilo, a gente recebe melhor do que online. Mas é um recurso, tem gente que se dá muito bem online, não tem problema nenhum, só que eu estou te falando que presencial o resultado é melhor. Tá? Eu estou ali no 781-679-4212, então você manda um text message ali para a secretária, ela vai te encaminhar, mandar valores e datas e tudo, fazer tudo que você precisa. Né? Então a gente está ali acolhendo, ajudando pessoas, né? A gente faz palestra também, a gente vai à igreja, né? A gente fala sobre, inclusive agora domingo, não nesse, no outro, vou estar falando para mulheres, né? Da saúde mental da mulher, né? Que março é o mês da mulher, então vou estar endereçando isso. Trabalho com libertação também, vou à igreja, a gente trabalha com adolescentes, lá casais e faz uma sistemática, inclusive eu levava o desafio jovem, né? Vocês conhecem o Desafio Jovem, que trabalha com drogados, com pessoas viciadas? Não. Então, chama Teen Challenge aqui. Então, a gente recruta 2 ou 3 deles lá que estão já no processo de cura bacana, eles vêm dar um testemunho. Que legal. Que bacana. Então, a gente trabalha em toda uma parte né, educacional com eles, e eu trago esse testemunho desse pessoal que passou por um trauma, ou pelo vício, ou esses pacientes que queiram lá dar um testemunho, passar por abuso. Sim.
a gente tem um momento ali, umas 2h30, a gente faz esse trabalho também em igrejas. Né? Já temos o nosso próximo palestrante É. e o terapeuta oficial do grupo Café com as Amigas. Mas vamos fazer um evento sabemos. longo, hein? Porque a gente Por tem favor. muito assunto aí para ser tratado. E vocês que lidam com mulheres, gente, as mulheres são as que mais estão procurando ajuda. Tá? E graças a Deus elas procuram ajuda, elas vão no cimento. Eu trabalho no Ministério de Homens. Para vir homens e fazer homens mexer, gente, é um... Sacrifício. Meu Deus! Mas tem alguns, né? Tem os varões lá. Mas vocês fazem a 300, 500, vem todo mundo e A eles mulher são tem essa assíduos. sede por mudança, por melhoria. Tem. E nós estamos aqui, né? Para ajudar e Inclusive, colaborar. nós estamos aqui numa tarde da noite aqui gravando isso aqui, se Sim. dedicando para poder ajudar 10 pessoas, e né? 22 da Eita. noite. Pois é. Meu Deus. É. Então, vamos agradecer, né? A vamos. gente está muito grata, tanto conhecimento, igual eu brinquei, né? Devia ter vindo com um bloquinho de anotações. Olha Pode ter só. certeza que esse é um podcast que eu vou voltar, Obrigado. vou assistir. Vou dar um Google do modelo do avião até a última palavra. Você estudou Muita aqui, coisa aqui interessante. você fala inglês. Aham, sim, eu estudei Fala aqui, inglês. a aviação foi aqui. Sim, legal. Aqui. Toda a minha formação está aqui. E atende inglês. Atendo em Português, inglês também. Aham, inglês, sim, principalmente casais que têm em casa com americano e tal, eles trazem, né? Doutor Levi, então, muito obrigada, tá? Eu que Pelo seu agradeço. convite. Obrigada por ter dedicado esse tempo. Você pode ter certeza que tudo que você passou aqui, né, para nós de informações, vai ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe por isso. Obrigada, Lu. Obrigada, pastora, por a gente estar aqui mais uma vez. E se vocês quiserem assistir, né, esse e outros episódios do podcast Café com as Amigas, é só acessar www.braziliantimes.com/tv. Você pode também estar baixando o aplicativo do Brazilian Times no seu celular e muito em breve nós teremos também no nosso canal do YouTube, do Café com as Amigas. Muito obrigada e até a próxima!